Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, 31 de outubro do ano 2025, data memorável para o Caminho de Ferro de Luanda, na medida em que estamos a celebrar 137 anos da fundação do primeiro Caminho de Ferro de Angola e o início, por conseguinte, da exploração ferroviária no nosso país. Como vos disse, é uma data memorável e, como tal, escolhemos esse cenário das oficinas gerais do Caminho de Ferro de Luanda, localizadas aqui no município do Kazenga, e temos como figura esta locomotiva, como cenário também, esta locomotiva que naturalmente tem mais de 100 anos, uma locomotiva a vapor a lenha e que naturalmente espelha este percurso histórico desta grande empresa do nosso país, que viveu várias etapas e ao longo dessas suas várias etapas de vida foi recebendo, formando um conjunto de cidadãos angolanos que naturalmente hoje estarão aqui, não todos, mas que sobretudo as últimas gerações, para nos transmitirem também aquilo que foi a sua experiência durante os anos que tiveram aqui no Caminho de Ferro de Luanda. Portanto, vamos aproveitar o nosso tempo diante desse lindo cenário, dessa peça de museu, para trazermos aqui os nossos colegas. Vamos começar com a senhora Maria Batista, uma funcionária do Caminho de Ferro de Luanda de longa data, para falarmos do Caminho de Ferro de Luanda, 137 anos, os caminhos da história e da independência. Num ano especial em que estamos a celebrar os 50 anos da independência, naturalmente não devíamos deixar esta data passar em branco. Juntamos essas duas grandes efemérides para, juntos dos nossos colegas, poderem trazer também aquilo que é a sua experiência, aquilo que são as suas memórias, no sentido também de partilharmos com a sociedade e de perpetuarmos esta grande memória desta grande instituição do nosso país, que é o Caminho de Ferro de Luanda. Portanto, trazemos aqui a senhora Maria Batista, como vos disse, uma veterana dos Caminhos de Ferro de Luanda, do Caminho de Ferro de Luanda, aliás, e que tem quantos anos de trabalho, dona Maria Batista? Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Eu entrei no caminho, na direção de exploração dos Caminhos de Ferro, porque era Caminho de Ferro e Porto de Luanda, quando eu entrei no Caminho de Ferro. Fui admitida aos 24 de julho de 1979. Fiquei no Porto de Luanda. Ah, muito bem. Sim, na separação dos portos de Caminho de Ferro, fiquei para o Caminho de Ferro de Luanda, em 1980. Muito bem, Sim. Porque eu, quando entro para o Caminho de Ferro de Luanda, por volta do ano de 2011, já a senhora era uma funcionária dos serviços dos recursos humanos na altura. Sim. Então não começou pelos recursos humanos? Não, entrei como escriturária da letra T, no Porto de Luanda. Mas já na altura era Porto e Caminho de Ferro. Sim, sim, sim. A verba era do Porto, eu vencia na verba do Porto. Uns venciam na verba do Caminho de Ferro, que estavam aqui nas oficinas gerais. Oi. Mas na separação dos portos e Caminho de Ferro, eu fico no Caminho de Ferro de Luanda. Porque não tinha funcionários para o Caminho de Ferro de Luanda. E já agora, quando é que se faz esse processo de transição, de separação entre o Porto e o Caminho de Ferro para serem duas empresas autónomas? Em 1980. 1980, Sim. A senhora sai de 1980 e passa a desenvolver as atividades no Caminho de Ferro de Luanda, na Secretaria-Geral dos Caminhos de Ferro de Luanda. No Bungo, lá embaixo, na Baixa de Luanda. Sim. Muito bem. Com o primeiro diretor, Joaquim Marcos Ferreira do Nascimento. Ah, muito bem. Olha, quais são assim as memórias que tem, as grandes memórias do como era feito o processo de recrutamento no Caminho de Ferro de Luanda? Sabemos que do período colonial ao período da independência, felizmente, depois de 87 anos da fundação do Caminho de Ferro de Luanda, dá-se finalmente e felizmente a nossa independência. Como é que era feito esse processo de recrutamento de novos funcionários? Há aqui uma tradição de que o Caminho de Ferro normalmente é uma empresa muito ligada às famílias tradicionais. Como é que era feito esse processo de recrutamento? É isso mesmo. Eu, quando entrei, o meu padrasto era funcionário do Caminho de Ferro, Luanda, aqui nas oficinas. Então, estavam a precisar funcionários. Então, ele disse, mãe,
Levamos a minuta, faz essa minuta e leva lá na Direção Nacional dos Caminhos de Ferro. Isso no ano de 79. 79. Sim, Sim. Eu fiz o requerimento, fui entregar lá na Direção Nacional dos Caminhos de Ferro. Então, depois chamaram-me, fui a receber a guia lá na Direção Nacional dos Caminhos de Ferro, levei para o Porto de Luanda, porque eu fui admitida para o Porto de Luanda. No Porto de Luanda, receberam a guia e mandaram-me ir lá um outro dia, fui lá, fizeram o teste, fiz o teste, e aprovaram e comecei a trabalhar 24 de julho. Era uma empresa única na altura. Sim, uma Fez empresa referência única. que era uma empresa única. Das memórias que tem dos seus familiares, que também sabemos que foram ferroviários ou estavam nessa unidade, esta empresa que era única, como é que era feito esse processo de recrutamento nos anos anteriores à sua admissão? Tem alguma memória se havia ali alguma diferença entre colonos e cidadãos angolanos, cidadãos nativos? Como é que era feito esse processo de recrutamento, sobretudo dos cidadãos nativos? Tem alguma memória que nos possa partilhar conosco? Não me recordo muito, mas o meu padrasto era um operário não qualificado. Então não me contava muito só na altura que tinha recrutamento que ele pediu-me para mim fazer o requerimento para entregar. Pois. Então, nesse período anterior à nossa independência, não tem muito bem noção de que se havia essa discriminação entre cidadãos nativos e os colonos no processo da admissão ou das funções que desempenhavam, mesmo no próprio Caminho de Ferro? Não, tive um colega que é falecido já, o João Fernandes. Sim, ele disse para entrar no Caminho de Ferro, estava de passagem lá no Bungo, e um dos brancos é que chamaram, menino, vem. Não queres trabalhar? Disse, quero. E ele começou aqui como apontador nas oficinas gerais, centrais na altura. Sim. O João Fernandes, que me contou já, o nosso falecido colega. Ah, muito bem. Como Apontador. Ele era apontador aqui nas oficinas gerais. Muito bem. Na área da via e obra. Esta função e profissão, hoje, em 2025, ainda existe do apontador? Já não. Esta figura já não faz parte daquilo que é a realidade ferroviária dos dias de hoje? Não. Muito bem, muito bem. Então, eu queria que me dissesse das memórias que tem do período já depois da independência, ou mesmo antes da independência, essa memória que lhe possa ser transmitida, e as funções, os papéis que eram reservados aos nativos, aos não portugueses, as funções que eram reservadas, quais eram? Havia alguma discriminação naquilo que eram funções reservadas aos angolanos, aos nativos, aos autóctones, ou era toda a gente podia desempenhar todas as funções, não. Em função das qualificações? Não, só depois mesmo da independência. Mudou, começamos a ter o cargo já, eu primeiro entrei como escriturária, da letra T, depois passei a técnica básica, depois nos anos 80 passei a chefe de secção da área administrativa, 2 anos depois passei para chefe de setor, depois nos anos 2000 e pouco acabaram com chefe de setor, tornei a ficar como chefe de secção até a minha reforma. Muito bem, então estamos aqui a transmitir uma experiência que com um dos grandes ganhos da independência era o fim desse processo de discriminação, de ascensão, mesmo no interior da empresa, de ascensão social, de ascensão profissional dos trabalhadores angolanos, foi um dos grandes ganhos da nossa independência. Sim, porque depois, depois do colono ir, ficaram já os nossos outros diretores. Trabalhei com o diretor Joaquim Marcos Ferreira do Nascimento, foi o primeiro diretor. Depois Rufino da Conceição, já falecido também. O nosso diretor Manuel Pedro do Carvalho. Manuel Pedro do Carvalho, veio o senhor Agante. Agante, depois esse último quem é? Gurgel. Depois quando veio já o senhor Agante, quando depois começamos a nos formar, tínhamos sempre seminários, mandaram mesmo nós das áreas administrativas, tínhamos que fazer sempre seminários. Fazíamos mesmo muitos seminários, estávamos a fazer os cursos de informática.
Eu, pelo menos, fiz 2 vezes, fiz aí no Cacenda, depois fiz também no Porto de Luanda. Muito bem. Um ganho também da independência. E que certamente no período anterior esses papéis não podiam ser reservados aos cidadãos autóctonos, aos cidadãos angolanos. Então, agora, eu diria, a memória que tem, em termos proporcionais, o Caminho de Ferro era uma empresa, em termos do número de funcionários, era maioritariamente de brancos ou de nativos. De brancos não diria, mas de colonos ou de portugueses, ou era uma empresa que, em termos proporcionais, em termos de funcionários, tinha também um grande número de nativos. Eu gostaria que, das memórias que tem, o que é que nos pode partilhar connosco? Eu, como entrei em 79, já não encontrei muito colono. Encontrei mesmo os nativos, mas nem todos tinham cargos grandes ainda de chefia. Sim. Só passados anos que alguns foram tendo os cargos de chefia. Para terminarmos, estamos mesmo já a terminar, o nosso tempo é muito curto, dizer qual é, na sua opinião, o papel que foi desenvolvido para o Caminho de Ferro, ou que tem sido desenvolvido pelo Caminho de Ferro de Luanda, para o desenvolvimento dessas províncias onde ele está instalado. Luanda, agora temos a província novata de Colibengo, mas o Caminho de Ferro sempre passou por lá, a província do Kwanza Norte e a província do Malanje. Qual é a memória que tem daquilo que tem sido o contributo do Caminho de Ferro de Luanda para o desenvolvimento dessas províncias e também para a ascensão social, para a promoção social, para o emprego, para a formação profissional dos jovens ao longo dessas províncias onde está instalado? O Caminho de Ferro de Luanda tem feito um bom papel, porque em todas as províncias, mesmo quando fizemos o primeiro recrutamento, sempre fizemos recrutamento de Luanda a Malanje e nas outras províncias. Mesmo muitos que são de Malanje ficaram colocados cá, de Kwanza Norte, e o papel continua a ser o mesmo. Eu já saí há 8 anos, mas eu acho que o papel tem sido o mesmo. O Caminho de Ferro permitiu sustentar famílias, permitiu desenvolvimentos nas famílias, na medida em que, quando uma pessoa está empregada, consegue pôr o seu filho na escola, consegue resolver outros problemas sociais que tem na família. O Caminho de Ferro desempenhou esse papel também de desenvolvimento humano nas famílias, desenvolvimento social ao longo desse corredor? Sim, porque quem fosse transferido para a província tinha direito à casa e levar a sua esposa e os filhos. Muito bem, muito bem. E dava formação profissional, por exemplo, aos filhos dos trabalhadores? Aos filhos trabalhadores não, mas os trabalhadores dava. Muito bem, muito bem. Muito bem. Dona Maria, olha, gostaríamos de ter aqui muito mais tempo. Sei que a senhora é um baú, faz parte daquele baú da história que tem muita informação para partilhar. Certamente teremos muito mais espaços para partilharmos essa sua infindável experiência, basicamente, que tem desse nosso Caminho de Ferro de Luanda. Não sei qual é a mensagem que poderia ou queria transmitir aqui hoje para aqueles que nos estejam a ouvir, não só ferroviários, mas cidadãos de uma forma geral, nesse 50 anos da independência do nosso país e dos 137 anos do Caminho de Ferro de Luanda. Qual é a mensagem que devia transmitir? A mensagem que eu deixo aos outros colegas que estão aqui no Caminho de Ferro, que continuem mesmo a trabalhar, que no nosso tempo, tínhamos um colega que já é falecido, dizia: Caminho de Ferro é pobre, mas tinha graça. Tinha graça, nós éramos muito unidos naquele tempo. Muito bem. Éramos muito unidos. O falecido Pambala dizia: era pobre, mas tinha graça essa empresa. Muito bem. E eu peço aos colegas que estão no Caminho de Ferro que continuem unidos como nós éramos. Muito bem. E com a graça que nós também tivemos anteriormente. Olha, com essas suas palavras e com a memória que evocou do senhor Pambala, nós vamos terminar essa nossa entrevista agradecendo a sua presença e também, evocando aqueles ferroviários todos que contribuíram para, ao longo das gerações, que tivéssemos essa transmissão, essa passagem de testemunhos e que hoje essa empresa está nas nossas mãos e que nós tenhamos condições também de relegá-la, de entregá-la às outras gerações, tendo sempre em conta o desenvolvimento econômico, social do nosso país. Muito obrigado. De nada, senhor diretor.